Ladies and gentlemen, welcome to The Branch. Senhoras e senhores, sejam bem-vindos ao nosso canal The Branch, o Ramo. O nosso propósito é partilhar cada vez mais conteúdos relacionados ao meio ambiente de forma didática. E o tema de enraizamento e elevação educacional de hoje será sobre a Lei 12.305 de 2010, ou melhor, a Política Nacional de Resíduos Sólidos. Mas antes de começarmos a entender melhor sobre essa política e seus instrumentos de gestão, de como funciona, deixa eu me apresentar. Meu nome é Brenner Souza, sou ambientalista, técnico ambiental e numa constante aprendizagem nessa área. E como criador do The Branch, eu estarei ministrando a aula de hoje. Antes de explicarmos o funcionamento da Lei 12.305 de 2010, é interessante saber sua origem, pois a origem define muito sobre as condições que as levam ou as levarão a um determinado pensamento. Isso se aplica até para quesitos políticos, religiosos e da sociedade em geral. Portanto, é interessante saber que a Política Nacional de Resíduos Sólidos, pelo qual nós conhecemos, não teve todas suas ideias criadas ou convergidas unicamente no ano de 2010, como muitas das vezes podemos pensar, mas trata-se de uma derivação e alteração da Lei 9.605 de 98. E além dessa derivação, ela traz outras providências, ou seja, ações ou medidas que nós tomamos para tentar corrigir algo. Portanto, quando você pesquisar a Lei 9.605, verá que inúmeros itens, sejam artigos, parágrafos ou incisos, que estarão com risco no seu centro do texto, ou seja, foram vetados. E o termo vetado nada mais é do que uma proibição deles, não possui mais validade. É interessante salientar que, na parte superior dessa lei, também você encontra um pequeno texto, chamamos de emenda. Ele apresenta um mega resumo do que será apresentado no decorrer do texto. Adentrando a essa política, nós nos deparamos com várias questões e a primeira delas é para quem essa lei se aplica. Então, seja você pessoa física, pessoa pública ou pessoa jurídica, terá que, por responsabilidade, atuar de acordo com os pensamentos e métodos nelas descritos. Mas vamos entender primeiro esses tipos de pessoas. O que é pessoa física? Basicamente, todo ser humano é uma pessoa física e as empresas são pessoas jurídicas. Uma das primeiras classificações da nossa vida não é no resíduo, mas conosco. Nascemos e somos classificados como pessoas físicas, caso com vida. A partir do momento que esse conjunto de pessoas físicas se unem com um propósito em comum, são consideradas pessoas jurídicas. Assim, já abrimos um espaço para entender sobre a pessoa jurídica. Uma pessoa jurídica vista na ciência como uma pessoa entidade. Isso significa que ambos podem ser detentores de direitos e obrigações, fazendo parte de sua caracterização. Por isso que também chamamos de pessoas coletivas, porque elas possuem uma determinada obrigação com a sociedade. Um grande exemplo de pessoas jurídicas são as associações, sociedades, fundações, organizações religiosas, partidos políticos, empresas individuais de responsabilidade limitada. Para completar essas informações como a cereja do bolo sobre pessoa física e jurídica, podemos enxergar assim. A física tem certidão de nascimento e cadastro de pessoa física, que é o CPF, e a jurídica, Cadastro Nacional de Pessoa Jurídica, CNPJ, é uma inscrição estadual e municipal. A pessoa pública são todas pessoas que possuem mais visibilidade na sociedade, sempre atentando-se que a visibilidade não é sinônimo de importância, mas somente característica da percepção das pessoas quanto a essa pessoa. Portanto, as pessoas públicas são aquelas que dedicam suas vidas a cargos políticos, onde possuem um reconhecimento das pessoas, são famosos, grandes influenciadores, digitais e assim por diante. E eu gostaria de salientar uma questão, pessoal. Se todos nós temos como objetivo entender e aplicar determinada legislação, é fundamental não ignorar os termos ali presentes, pois se a legislação é uma prescrição que emana uma determinada autoridade sobre os indivíduos, ou seja, uma obrigação, não podemos deixar de extrair os conhecimentos ali presentes. Vocês viram
o tanto que nós podemos aprender apenas com os 3 tipos de pessoas que serão tratados durante a política até o final dela, dentre outras portarias e incisos. Então é importantíssimo conhecer esses termos. Agora, sendo a Política Nacional de Resíduos Sólidos, quais resíduos ela vai tratar? Hoje existem infinitos tipos de resíduos, normalmente até novos. Para sintetizar melhor, no seu campo de aplicação apresenta os resíduos que não serão trabalhados, como por exemplo os resíduos radioativos. Mas agora, como podemos considerar um rejeito como sendo radioativo? Qualquer material resultante de atividades humanas que contenham radionuclídeos em quantidades superiores aos limites já estabelecidos por lei serão considerados radioativos. Caso você tenha interesse em se aprofundar, recomendo que conheça a norma CNNE, que é a Comissão Nacional de Energia Nuclear, 602, vai falar sobre o licenciamento de instalações radiativas. A Lei 12.305, se trabalhada de modo aleatório, apenas com pontuamento pode gerar até uma certa dúvida. Por isso eu criei uma estrutura que sintetiza o que há nessa lei, para termos como norte o seu funcionamento. Então, se você observar todas as páginas, perceberá que ela é dividida em títulos, onde temos título 1, Disposições Gerais, título 2, da Política Nacional de Resíduos Sólidos, título 3, das Diretrizes Aplicáveis aos Resíduos Sólidos e título 4, Disposições Transitórias e Finais, onde cada título segue uma ramificação por capítulos, onde o título 1 tem 2 capítulos, título 2, 3 capítulos, título 3, consecutivamente, 6 capítulos e título 4, 1 capítulo. Todo esse conteúdo preliminar foi baseado no capítulo 1. Agora vamos dar sequência para o capítulo 2, que são as definições. A primeira definição é o acordo setorial. Acredito que muitos já ouviram esse termo em inúmeros contextos e meios midiáticos. A PNRS define o acordo setorial como ato de natureza contratual firmado entre o poder público e fabricantes, importadores, distribuidores ou comerciantes, tendo em vista a implantação da responsabilidade compartilhada pelo ciclo de vida do produto. De forma simples, o acordo setorial tem como objetivo criar um determinado vínculo entre diferentes pessoas, empresas e distribuidores, com o intuito de que essa massa antagônica, ou seja, de diferentes grupos e finalidades, possam identificar os problemas envolvidos num processo comum, que é a nossa vida e a vida dos produtos, por exemplo, tornar esse ciclo mais sustentável. Um exemplo é uma folha de papel. Para mim, a folha de papel ela tem uma finalidade. E depois de usada, essa finalidade para mim se esgota, mas parte a ser uma nova origem de finalidade para outras pessoas, como artistas, catadores e empresas que realizam a reciclagem da folha. Dessa forma, o acordo setorial permite fazer uma análise desse sistema para que, assim, possamos tomar alguma atitude que venha contribuir no processo como um todo. Então vamos lá. Outro tópico é área contaminada. Nós podemos entender as áreas contaminadas como sendo qualquer região ou terreno que ultrapassem certos níveis de presença de uma determinada substância ou resíduo sobre condições que possam causar danos à saúde humana, meio ambiente ou outro bem. E esses contaminantes podem estar acumulados em superfície, subsuperfície, no solo, sedimentos e até estruturas de construção. E sua propagação dá-se através do solo, água, subterrâneas ou superficiais e até mesmo no ar. Um grande caso de área contaminada foi a tragédia de Chernobyl, no ano de 1986, perto da cidade de Pripyat. Área órfã. Esse inciso não é muito difícil de compreender, pois, pelo contrário do ocorrido em Chernobyl, que foi identificado o ponto de origem do problema,
Sendo a contaminação, a área órfã é uma área contaminada cujos responsáveis não sejam identificáveis. Ou seja, você faz uma análise do território, identifica uma taxa alta de determinada substância que pode prejudicar a saúde ou o meio ambiente, mas não possui registro dos antigos ocupantes ou das antigas atividades que ali estavam sendo realizadas. A área contaminada cujos responsáveis pela disposição não sejam identificáveis ou individualizáveis. Nós temos agora o inciso 4, ciclo de vida do produto. É uma série de etapas que envolvem o desenvolvimento do produto, a obtenção de matérias-primas e insumos, o processo produtivo, o consumo e a disposição final. O que isso significa? Ou quer passar para nós? Que de uma matéria-prima a um produto já acabado, para chegar até nós, existe todo um percurso que deve ser analisado. Muitas das vezes acabamos que por comprar produtos visualmente atraentes, de cores que de forma indireta apresentam ser um pró-desenvolvimento sustentável, através de campanhas indiretas de marketing, onde somos bombardeados diariamente. E no final da compra vemos que não sabemos qual foi o processo, ou pelo menos a base de processos necessários para fazer esse produto chegar até nós. Por isso, entender o ciclo de vida dos produtos nos permite fazer compras e tomadas de decisão mais sustentáveis, ou seja, ambientalmente corretas, seja na sua casa, seja na compra de produtos para a sua empresa, fábrica ou serviço. Até que hoje, muitas empresas são valorizadas por trabalhar com produtos que possuem um certificado de qualidade. Isso significa que é uma fiscalização destes processos e, quando em acordo com o estipulado, torna-se um produto mais reconhecido e respeitado, tanto o produto quanto a empresa. Agora nós temos a coleta seletiva. Coleta seletiva de resíduos sólidos previamente segregados conforme a sua constituição ou composição. É muito simples entender o que é coleta seletiva. Para que você possa fazer o tratamento de determinado resíduo ou realizar alguma transformação e assim por diante, é fundamental para o bom processo você ter uma separação por constituição ou composição. Então, constituição ou composição, ferramentas e equipamentos necessários para trabalhar com metal de latins de refrigerante, por exemplo, vai ser diferente do processo e equipamentos necessários para trabalhar com papelão. Significa que a coleta seletiva é uma organização de resíduos que possuem características similares e devem ser disponibilizados para coleta separadamente. E quem deve separá-los? É você, sou eu, somos nós. Algumas pessoas têm uma certa dificuldade em entender o porquê ainda. Isso não é um problema, a dúvida é válida. Vamos usar um exemplo aqui. Durante o seu dia, você come inúmeros alimentos e bebidas diferentes numa semana. Mês, nem imaginamos quanto, mas vamos continuar com uma microescala diária. No café, você come um pão, uma fatia de queijo, leite e água. No almoço, você come arroz, feijão, alface e ovo. Na janta, você come bolo e suco de laranja. No final do dia, terá ingerido tudo isso e provavelmente não irá ter nenhum problema. Mas agora o que aconteceria se você misturasse tudo isso? Já que é uma refeição do dia, por que não triturar tudo e fazer um suco de tudo? Não vai dar certo, né? Seu organismo não vai conseguir processar, ou seja, ingerir tudo isso, os problemas. É um processo que exige mais energia. Não é fácil e sai caro para o seu corpo. Por isso, equilíbrio é importante. E a coleta seletiva não funciona diferente dessa analogia. A coleta seletiva ela permite você trabalhar de forma organizada, processar de forma organizada, para que assim, no final, tenha uma matéria-prima bem acabada para ser utilizada em outros processos, sem ter muito gastos. Hoje, é recomendado para nós que tenhamos pelo menos 3 frações principais, que são recicláveis secos, resíduos orgânicos,
e rejeitos. Os recicláveis secos, os principais são plásticos mistos, vidro, latinhas não ferrosas, filmes plásticos e resíduos. Os resíduos orgânicos, os principais são todos aqueles de origem vegetal ou animal. Significa que grande parte deles são gerados em nossas casas, indústrias, empresas, escolas e até mesmo na natureza, através de animais mortos, folhas e troncos que vão se decompondo. Rejeitos. Os principais são embalagem de café, picolé, cartelas de diversos medicamentos, fraldas descartáveis e assim por diante. Observando nosso mapa da Política Nacional de Resíduos Sólidos, identificamos nossa localização nessa jornada. Vamos iniciar o capítulo 1 do título 2, Disposições Gerais. De início, vamos analisar o 4º artigo e vamos grifar aquilo que há de mais importante nele. A Política Nacional de Resíduos Sólidos reúne um conjunto de princípios, objetivos, instrumentos, metas e ações adotadas pelo governo federal isoladamente ou em regime de cooperação federal, municípios ou particulares com vista à gestão integrada e ao gerenciamento ambientalmente adequado dos resíduos sólidos. Aqui ele fala que o governo federal pode atender de forma isolada quanto à Política Nacional de Resíduos Sólidos. No entanto, essa série de características e instrumentos podem ser atingidas também no regime de cooperação com estados, distritos, municípios e particulares, sozinho ou com parcerias. Simplesmente isso. Aqui podemos grifar princípios, objetivos, instrumentos, diretrizes, metas, ações adotadas pelo governo federal, gestão integrada e gerenciamento ambientalmente adequado aos resíduos sólidos. São as partes mais importantes ali. Muitos termos num só artigo, não é verdade? Sendo assim, vamos por partes. A primeira delas, os princípios. Tudo bem, possui princípios, mas o que são princípios? São um conjunto de normas ou padrões que devemos seguir para que o nosso real objetivo possa ser atingido. Portanto, os princípios são fundamentais para o início de algo na vida. Na política de resíduos não é diferente. Alguns padrões são necessários para que possamos ter controle e evitar que algo de pior ocorra. É uma estratégia. Tomar uma medida precipitativa visando prevenir algo de ruim. Sendo assim, o primeiro princípio é prevenção e precaução. Pode parecer algo simples de início, não é verdade? Mas se é tão simples porque quando você sai na rua, sempre encontra lixo jogado no chão. Talvez a solução desse simples problema seja simples o bastante. Na verdade, não seja simples o bastante quanto nós pensamos. Todo esse lixo descartado de modo inadequado é carregado pelo fluxo da água, o fluxo de ar e uma massa humana que está presente no ambiente. E a tendência com a gravidade é de carregá-lo para as regiões mais baixas, como regiões de várzeas, rios e córregos, provocando inúmeros problemas que hoje nós já conhecemos. Tenho aqui registrado uma situação até que muito comum nas cidades. Esta imagem em particular foi tirada no meu bairro. Pelo fato de ter muito lixo no chão, não podemos perceber que este foi queimado. Mas já deixo claro aqui que embaixo desses resíduos está a parte derretida do lixo. Nessa situação, podemos listar 3 problemas principais. O primeiro deles é falta de ética, uma questão de vandalismo, pessoas que cometem atos que desrespeitam a próxima, quebrando a essência das normas e valores que são necessários para o convívio em grupo, que é o convívio na nossa sociedade. O segundo é disposição inadequada do lixo. Claramente, não há um recipiente para armazená-los até que o serviço da prefeitura, através de seus profissionais com caminhão de lixo, possam retirá-los. Mas todo cidadão deve ter um determinado esforço para descartar o seu lixo, num lugar que esteja adequado para tal.
Se a mesma estivesse cheia e você praticamente colocasse uma sacola ali, equilibrando-a, não deixaria de estar cometendo o primeiro item, falta de ética, infelizmente. Claro que existem situações extremas onde as pessoas não têm onde descartar, mas não é o caso, não é esse caso, senhores. Em menos de 5 metros, em média 5 a 6 passos, temos outro lixo para descartar. Também é recomendado apenas levar um dia antes do dia pelo qual o caminhão de lixo vai passar. Pelo contrário, atrai roedores, cachorros e gatos que vão rasgar, fazer bagunça, permitindo que o vento e a água façam o trabalho de carregar isso para as regiões mais baixas, criando mais alagamentos. Isso não é pensar no próximo, certo? Então, pessoas morrem e passam dificuldades pelo fato de você ter jogado um simples papel, ou que você define um simples papel de bala no chão, que é um ato ilícito. O terceiro é poluição visual. Gera até que uma perca de valorização da região em grandes escalas. Nesse caso também há obstrução da via de passeio público, que é a calçada. Outro princípio traz à tona a diferença de direitos existentes entre aqueles que poluem e aqueles que buscam estar mais próximo possível do meio ambiente. Aquele que polui não tem os mesmos direitos que nós que protegemos o meio ambiente. Sendo assim, o protetor é recebedor e aquele que polui, pagador. Nós vivemos no mundo com uma grande variedade de vida, sendo a biodiversidade. E dessa variedade, há inúmeras relações que ocorrem ao mesmo tempo, que influenciam ao mesmo tempo umas às outras, pois basta que algo exista para que ele possa gerar uma diferença na linha da vida. Um exemplo muito interessante e até que simples é uma pedra no fundo do rio. Apenas a sua presença gera uma grande influência na definição do caminho que uma folha pode seguir segundo a correnteza. Essa é a nossa vida. Por isso é importante termos conhecimentos de como as coisas funcionam e são influenciadas pelas outras. Para isso, nomeamos o próximo princípio, que é a visão sistêmica. São através desses termos apresentados nessa política que começamos a ver e entender que a Política Nacional de Resíduos Sólidos não quer apenas ensinar a jogar o lixo corretamente, como muitos pensam, mas a gerir, a proporcionar uma manutenção positiva e utilização de conceitos de gestão para o bom processo. Voltando a enfatizar os tópicos trabalhados nesses itens, princípios foram prevenção e precaução, poluidor-pagador, protetor-recebedor e visão sistêmica. Temos também o desenvolvimento sustentável, que é o desenvolvimento capaz de suprir as necessidades da geração atual, sem comprometer a capacidade de atender às necessidades das futuras gerações. Essa é a definição mais aceita. A ONU também traz pontos muito relevantes para o entendimento do desenvolvimento sustentável nos seus 17 objetivos, onde chamamos de ODS, Objetivos de Desenvolvimento Sustentável. Nele podemos notar alguns pontos que antes poderiam se apresentar distantes, mas não, são relevantes e importantes para o bom desenvolvimento. Entrando desde erradicar a pobreza, uma vida saudável, paz e justiça e assim por diante. Agora que nós já aprendemos o que é desenvolvimento sustentável, é necessário adequarmos nossa vida e linha de produção de produtos e materiais para que possamos produzir mais com pouco, com mais qualidade e menos necessidade de recursos e danos ambientais. Para isso, existe o termo ecoeficiência e trazemos até um certo empreendedorismo, investimento. A ecoeficiência é isso, trazermos até um certo empreendedorismo, investimento e inovação na área ambiental. A ecoeficiência, ela busca simplesmente fazer uma união entre bens e serviços sustentáveis a preços mais competitivos que satisfaçam as nossas necessidades. Não adianta termos soluções sustentáveis, mas não sustentáveis o bastante para o nosso bolso.
Deve haver incentivo, investimento para ter concorrência e preços menores com produtos de maior qualidade. Voltando para o nosso mapa de localização, nós já estamos no capítulo 2 do título 2. O artigo 4 citou princípios, pelo qual nós vimos alguns que estão presentes no 6º artigo. Agora vamos pontuar alguns objetivos pelo qual também foi apresentado nesse 4º artigo, mas representado no 7º artigo. Toda vez que você pensar em tomar atitudes corretas em relação aos resíduos, seja na sua casa, empresa, indústria e na vida em geral, é válido saber que possui uma determinada hierarquia de pensamento que vão nos contribuir para a boa gestão e tratamento. Essa hierarquia não significa dependência de um para com o outro, pois o sistema é aberto, logo você pode realizá-la em uma determinada ordem, mas traçamos em ordem para favorecer o entendimento e ficar mais didática a explicação. O primeiro degrau de pensamento é a não geração, depois redução, reutilização, reciclagem e ainda temos tratamento dos resíduos e disposição final adequada dos rejeitos. Vamos começar pelo primeiro, não geração. Você sempre tem que refletir em métodos e torná-los em ação para não gerar resíduos. E como nós podemos estar fazendo isso? Um exemplo são os copos plásticos descartáveis, onde muitas empresas utilizam centenas deles por dia e agora utilizam nem 10%. A solução é dar uma caneca para cada funcionário levar sua caneca ou garrafa. Não tem necessidade de usar um copo diferente todos os dias. Desse pensamento, também vemos hoje no Brasil a utilização de canudos biodegradáveis ou reutilizáveis. Cada um possui o seu e ao invés de todo dia consumir um, cada um vai ter o seu. Interessante enfatizar que essa mudança é muito influenciada pelo marketing. Logo, temos um novo termo, que é o marketing ambiental. Acredito que todos vocês devem se lembrar da referência principal para essa campanha, sendo a tartaruga com o canudo no nariz. Mas esse exemplo é muito simples e sim, mas eles trazem mudança. Então vamos ver outros, né? Resíduo de construção civil. Hoje o entulho gerado pelas obras nos mostra o tanto de desperdício de material, sem contar com o trabalho necessário e tempo para a remoção deles. Em vista disso, as pessoas começaram a trazer ideias incríveis, como máquinas para triturar e fazer do entulho grãos menores até se tornar uma espécie de insumo. O que é insumo? É tornar o antes resíduo um elemento essencial para outros processos. Ele volta para a linha de produção, tornando-se futuras calçadas, tijolos, blocos e pavimentos. A madeira traz também uns cases bem interessantes de sucesso quanto à não geração do resíduo. Em muitos processos de corte de árvores e processos mais mecanizados para o tratamento da madeira, é gerado um resíduo, o pó da madeira. Em muitas regiões, chegam a mais de centenas de toneladas por mês. Em Belo Horizonte já são 300 toneladas por mês. Sua queima vira um resíduo tóxico. Sendo assim, o que as pessoas fazem? Hoje, muitas empresas utilizam desses resíduos para fazer massa e usar para fazer móveis. É interessante também falar de algumas pesquisas realizadas com esse material, como no caso de estudantes de uma universidade que fizeram porta-copos, dentre outros acessórios. Vale a pena ver esse caso. Redução. Nós já vimos que faz parte do programa 3Rs, que visa reduzir a geração de resíduos. Como que as empresas estão fazendo hoje, ou alguma delas? Comprando sobre demanda. Eles deixam de fabricar uma quantidade que não era garantida de venda e começam a planejar melhor o quanto será produzido, realizando encomendas e outros cuidados que contribuem para o menor desperdício. Dentro desse tópico entram muitas tecnologias, como máquinas que aproveitam mais a matéria-prima, trazem mais economia.
Ao invés de imprimir uma folha, pensar se tem necessidade mesmo. Carros possuem também equipamentos para isso, para reduzir a poluição do ar, como os catalisadores e outros filtros. Ao invés de utilizar pallets de madeira que sujam rapidamente e não são muito higiênicos, utilizar pallets de polietileno, onde você pode lavar e utilizar mais vezes, pois sua vida útil é maior, possui mais resistência e também é um material inerte, ou seja, uma substância que é feito de uma substância que não reage. Reutilizar. Reutilizar é prolongar a vida útil de determinado produto. E através disso você diminui processos para a produção, reduz energia e matéria-prima, que seria necessário para a fabricação de novos. Exemplo, móveis que ganham uma nova função, papéis velhos são usados para rascunho e outros objetos para tornarem-se objetos de decoração. Agora, não devemos confundir reutilizar com reciclar. Reciclar é transformar algo em novo, fazer com que esse material entre para o novo ciclo de produção. Daí o reciclar. Exemplo, pneus tornam-se compostos para asfalto. Você possui inúmeros materiais que são recicláveis também. Por exemplo, o vidro, que torna-se garrafas e potes para alimentos, o papel para jornais, revistas e caixas. Hoje, o alumínio pode ser aproveitado até 100% em processo de derretimento, que permite retornar para a linha de produção e mais uma infinidade de situações. Então, para enfatizar, temos não geração, redução, reutilização, reciclagem, tratamento dos resíduos sólidos e disposição final ambientalmente adequada dos rejeitos, que é fazer a distribuição em aterro atendendo às normas operacionais específicas, de modo a evitar danos ou riscos à saúde pública e meio ambiente. Em nosso mapa, nós já estamos no título 3, capítulo 1. Esses termos apresentados foram citados no 9º artigo, e esse é composto por duas derivações, o parágrafo 1 e o parágrafo 2. No primeiro parágrafo, ele fala que nós podemos utilizar algumas tecnologias que tenham como propósito uma viabilidade ambiental. Significa que toda a tecnologia, o equipamento que tem uma função positiva sobre os resíduos poderão ser utilizadas. Mas, claro, antes de tudo, alguém deve aprovar essa utilização, no caso o órgão ambiental. Antes de pensarmos na infinidade de meios tecnológicos para fazer esse tratamento, devemos focar no objetivo, que trata-se dos resíduos sólidos e principalmente sua viabilização pela recuperação energética. Afinal, resta uma dúvida também. O que é recuperação energética? É um termo que nós utilizamos para designar todos os processos e métodos utilizados para recuperar parte da energia presente nos resíduos, sendo energia elétrica ou energia térmica. Antes de tudo, você deve remover a fração de resíduo reciclável e recuperar o que se classifica como rejeito, como o poder calorífico que vira combustível. E como nós fazemos essa recuperação de energia? Através da utilização de tecnologias. Algumas conhecidas nós podemos citar, como a incineração, a pirólise e gaseificação, digestão anaeróbica e coprocessamentos em fornos clinker. Hoje temos uma infinidade de atividades e como cada atividade utiliza e requer processos diferentes, e para manter a boa gestão, nós vamos classificá-los pela sua origem e pela sua periculosidade, que é a capacidade de determinado resíduo ameaçar a vida e o meio ambiente. Quem trata sobre isso é o 13º artigo da Política Nacional de Resíduos Sólidos. Nessa lei, antes mesmo de qualquer classificação detalhada, nós classificamos resíduos previamente em duas raízes. A primeira quanto à origem e a segunda quanto à periculosidade. Quanto à origem, teremos 11 itens e quanto à periculosidade, 2 itens.
Vamos começar então. Tudo na natureza possui uma origem. E quando trabalhamos com resíduos sólidos, um de nossos trabalhos é fazer a identificação da origem desses resíduos. Os mesmos podem ter uma natureza muito ampla. Sendo assim, você pode considerar uma determinada região, identificar onde há geração de resíduos e buscar classificá-los quanto à sua atividade. Como essa linha, na verdade, como essa região da Torre Eiffel, na capital da França, que é em Paris, há inúmeros pontos de geração de resíduos. Agora, eles são resíduos domiciliares, são resíduos de saúde, de limpeza urbana, de estabelecimentos comerciais, de construção civil ou industrial. Aqui nós temos resíduos orgânicos que podem se classificar como de limpeza urbana também. É outro exemplo de problema, pois pela má gestão ficou mais de um mês exposto. Nesse período, muitas folhas e detritos leves são carregados para outras regiões, como o córrego que está próximo. Aqui nós podemos ver que o córrego que corta a Avenida Brasil e o ponto pelo qual esses resíduos foram acumulados. Então, como falamos um pouco antes, são 11 itens que se classificam de A a K. Nós já falamos da origem, agora vamos entender um pouco sobre a periculosidade, onde será dividida em 2 itens, A e B. Todos os resíduos que estiverem de acordo com a linha A serão considerados perigosos. Caso contrário, serão resíduos não perigosos citados na linha B. Os resíduos perigosos, aqueles que possuem características como inflamabilidade. O que é inflamabilidade? É a facilidade com que algo queima ou entra em ignição, causando fogo ou combustão. Também temos corrosividade. É o tipo de degradação, ou seja, desgaste que o material pode sofrer por transformações químicas ou físicas numa determinada interação. Reatividade consiste na tendência que uma reação química tem em acontecer. Tem a toxicidade. Toxicidade é a característica que caracteriza o grau de virulência de qualquer substância nociva para um organismo vivo ou para uma parte específica desse organismo, representando um certo grau de risco à vida de alguns organismos vivos. Patogenicidade, capacidade de um micro-organismo causar doença. Carcinogenicidade, é um termo de significado próximo, mas entendimento distante. A carcinogenicidade é a qualidade de determinado material provocar carcinomas, ou seja, câncer. Teratogenicidade é a capacidade de produzir malformações congênitas no feto, que é defeitos no nascimento ou má formação genética. Má formação congênita, na verdade. Mutagenicidade é a capacidade de um determinado material induzir ou aumentar a frequência de mutação no organismo, ou seja, de alterar a sequência de nucleotídeos de um organismo, sendo RNA e DNA. Todos os materiais que apresentam esses itens detêm um significativo risco à saúde pública ou à qualidade ambiental, de acordo com a lei, regulamentado ou em norma técnica. Por fim, trouxe umas questões que foram aplicadas em concurso quanto à Política Nacional de Resíduos Sólidos. Claramente, nós não trabalhamos com ela por completo, pois é um texto longo e denso, sendo assim, não podemos resumir em algumas linhas e aprender em 2, 3 minutos. Por isso que eu estou apresentando-a em partes e em ordem. O propósito é trabalhar com a legislação por completo, apresentando ainda a parte 2, caso tenhamos um bom feedback. A primeira questão é: para os efeitos da Lei 12.305 de 2010, entende-se por área órfã contaminada a área órfã é aquela que não reconhece o pai. Portanto, alternativa A, nós citamos aqui hoje, contaminada cujos responsáveis pela disposição não sejam identificáveis ou individualizáveis. Vamos agora para question 2.
Quanto à política nacional de resíduos sólidos, marque a alternativa correta. É a alternativa C. Nos termos da lei, os resíduos sólidos podem ser qualificados quanto à origem e à periculosidade. Nós acabamos de citar. Question 3. Quanto à gestão de resíduos sólidos, nos termos da Lei 12.305, de 2 de agosto de 2010, é correto afirmar que... Letra D. Logística reversa diz respeito ao conjunto de ações que viabilizam a restituição dos resíduos sólidos ao setor empresarial para que este faça a destinação final ambientalmente adequada.